Queridos internautas, vamos começar aqui essa jornada maravilhosa de programas de entrevistas e outras curiosidades sobre assuntos de moda. Então, vamos começar um Proseando sobre moda com Carla Bittar. Hoje eu trouxe aqui uma colega, parceira, uma pessoa muito competente que eu vou entrevistá-la, mas antes disso vou anunciar que a matéria será sobre piercings, um assunto que é muito atual, é muito tendência, é uma tradição antiga, mas que viralizou nos últimos tempos e as pessoas são apaixonadas. Quem nunca aí teve vontade de fazer um piercing, não é mesmo? E essa colega que está aqui hoje, ela vai falar tanto sobre a técnica de piercings como o furo humanizado. Vocês, os internautas que ainda não conhecem, ela trabalha desde o público infantil até o público adulto. Ela faz furos de bebês em crianças, enfim, é uma pessoa especialista para falar com a gente sobre esse assunto tão interessante. Mas, primeiramente, eu vou contar um pouquinho sobre a história do piercing, porque, afinal de contas, a gente está aqui para também trazer cultura, informação, conhecimento e valores para vocês. Então, o piercing, para quem não sabe, ele já existe há mais de 2000 anos. É uma técnica que se usava antigamente para rituais espirituais, sexuais até e estéticos, né? Ele carrega grandes tradições. Então tem gente que acha que é uma coisa da modernidade, da atualidade, mas não, na verdade ele evoluiu ao longo dos tempos, mas é uma tradição que vem de muito longa data. E na sociedade moderna ele teve sua popularidade aumentada quando surgiram movimentos de punks, de rock. Fãs de rock eram os grandes adeptos dessa moda. O que na verdade leva as pessoas a fazer um piercing? O piercing ele é uma forma de expressão pessoal, ele também agrega valores de cultura, né? Porque isso traz conceitos sobre moda. O piercing revela tendência, estilo da pessoa e também para outras pessoas significa espiritualidade. Então o piercing ele tem sua importância e muito grande na moda. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, lá nos tempos antigos, os maias e os astecas usavam os piercings para finalidades religiosas, faziam culturas e tradições religiosas com piercings. Os egípcios e indianos faziam para demarcar posições de hierarquia na sociedade, naquele tempo em que a sociedade era dividida em castas. Então, para vocês verem o contexto, toda a tradição que carrega esse símbolo, esse objeto, né? Bom, foi evoluindo com os tempos e no momento da sociedade ele simbolizou uma contracultura. Pessoas que queriam trazer um ar de irreverência, queriam fazer um ar ali de protesto, rebeldia. O piercing ficou com esse significado durante muito tempo. Hoje em dia ele tomou uma nova roupagem, ele tem sido muito utilizado pela alta moda, então hoje já virou símbolo de elegância, tá? Nos tempos atuais. Nos anos 90, para vocês terem uma ideia, o piercing ele ficou muito popular no umbigo, né, das mulheres, naquela época que se usava as calças de cintura baixa. Quem aí não lembra daqueles vídeos musicais do Tchan, das meninas do Tchan que faziam aqueles vídeos ousados com piercings no umbigo? Então, naquele tempo, o piercing revolucionou uma época, né? Marcou uma época. E significava ali que você estava trazendo uma mensagem para ser fora dos padrões, para chamar a atenção. Hoje em dia, a sociedade está muito mais aberta a esses valores. Ela está muito mais inclusiva, então a gente já não vê mais o piercing como uma coisa de afronta, como uma rebeldia ou até uma coisa para se falar que é fora de padrão. Hoje o piercing está totalmente incluído nos padrões da mulher, da sociedade, dos homens, enfim. Hoje ele virou objeto de desejo, um ícone que hoje representa glamour, elegância. Tanto é que eu, que sou do ramo dos acessórios, falo para vocês que tem piercings de joias, de diamantes, de titânio, enfim, são muitos os materiais de piercings.
Bom, no Brasil, vocês devem estar perguntando quando que o piercing se revelou mais naturalmente. Foi com a onda hippie. Os hippies começaram a popularizar o piercing e ele se tornou mais popular ainda nos anos 90, como eu citei para vocês, aquela época dos musicais, das cantoras, das cinturas baixas. Bom, em 2000 chegamos ao auge e hoje uma tendência forte de estilos que estão aí misturados, tá? Desde os delicados materiais até os mais ousados. Então vou apresentar aqui para vocês 7 modelos de piercing que estão muito bombando aí em 2024. Para quem não conhece, cada piercing tem uma função, cada piercing tem um olhar, cada piercing tem um local que você queira destacar do seu corpo, tá? Então a gente tem do septo, para quem não sabe, é aquela parte cartilaginosa entre as narinas. O que ele representa? Ele dá um tom de sutileza, mas também de ousadia. Destaca a área facial. Então, quem tem um piercing aqui unindo as duas narinas, realmente não tem como não chamar a atenção, né? Tem outro piercing, chama-se piercing labré. É aquele que fica abaixo do lábio inferior. O que ele simboliza? Uma versatilidade, uma personalização da sua aparência. Então, ele fica bem aqui. Quem desejar fazer. Agora o piercing hélix fica na cartilagem da parte superior da orelha, aqui em cima. Eu até tenho um aqui, só que o meu é falso, gente, é de pressão. Eu que trabalho com acessórios, eu tenho muitas modalidades de piercing de pressão. Então eu uso aqui, mas ainda vou me encorajar a fazer aqui com a minha colega. Esse é o favoritinho, o queridinho de todo mundo, porque ele representa uma série de estilos. Você pode ser moderna, pode ser clássica, até os modelos Gisele Bündchen esbanjam um piercing aqui nessa parte hélix da orelha, né? Então assim, te permite muitas possibilidades de estilo, então é muito democrático, vamos dizer assim, a forma mais democrática de piercing, na minha opinião, e no que eu vejo das pesquisas que fiz, é esse piercing aqui no topo da orelha. E tem o piercing Conte também, que é muito popular. Eu estou aqui representando com 2 na orelha, mas são falsos, mas é nessa região aqui da orelha, na cartilagem central. Ele traz uma ousadia, uma visibilidade e ele está se tornando cada vez mais popular. Então, para os entusiastas aí da modificação corporal, esse é um piercing interessante de se fazer. E seguindo, temos também o piercing de sobrancelha, que está sendo cada vez mais pedido e procurado, tá? Entre homens e mulheres. Na parte horizontal aqui em cima, tá? Esse daí já traz um elemento mais de estilo, mais ousado, mais rebelde, vamos dizer assim. Para quem é adepto desse estilo, é uma boa fazer um piercing desse. Piercing na língua, que a gente não vê tanto, porque é uma parte que está interna da gente, né? Mas traz uma modificação discreta para quem é adepto do piercing, que gosta da modificação corporal. O piercing de língua é bem interessante, mas precisa ter um pouquinho de coragem, não é mesmo? E o piercing no mamilo também está se tornando popular, uma tendência em 2024. Isso daí é uma forma que está muito ligada à individualidade da pessoa. Então assim, é uma parte íntima, né? Então a pessoa gosta ali de se expressar através do piercing. Essa daí é uma forma única da pessoa se expressar. Então é uma coisa ali bem discreta, ao mesmo tempo que representa para a pessoa. Aquilo pode ter um significado muito importante na individualidade da pessoa. Então é isso, o apanhado de hoje sobre piercings que eu gostaria de trazer para vocês está aí. Mas agora a gente vai agregar muito mais a esse conteúdo falando aqui com a Camila. O nome dela é Camila Custódio, ela é minha parceira lá na minha loja, lá no Bom Retiro. Então ela, como eu disse para vocês, ela faz furo humanizado em bebês, faz atendimento domiciliar, com toda a técnica, com todo o carinho e todo o cuidado, porque ela é formada em enfermagem, tá? Ela se formou na Universidade de Marília, ela é especialista em furo humanizado, ela é pós-graduada em enfermagem no trabalho, trabalhou já em clínicas de estética, foi coordenadora de home care, então ela tem bastante para falar aqui para a gente hoje.
Bom, gostaria de te perguntar, Camila, bem-vinda aqui. Obrigada. Muito bom tê-la aqui comigo. A gente já trabalha juntos e já sabe que a nossa parceria é muito bacana, né? Demais. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho, desde quando você se formou na enfermagem até se tornar especialista em furo humanizado e piercings, o que motivou essa sua escolha? Certo. Bem, logo que eu concluí o curso, na verdade, eu não tive a intenção de fazer uma pós-graduação em pediatria. Eu queria fazer algo mais rápido, mas que atuasse também com crianças. Então, esse curso foi o start para eu estar em contato com criança, o momento maternal do puerpério também, que eu gosto bastante de entrar em contato. Então esse curso agregou e me chamou muita atenção, porque eu poderia estar envolta com a mamãe e com o bebê, né? E trazendo também a alegria, porque é um momento de festividade. Porque chama papai, chama mamãe, vovó, chama toda uma família. Para quê? Para poder tirar foto, filmar, para poder fazer aquele furo, porque vai durar pro resto da vida, né? Não é um furo que vou lá e daqui a algum tempinho some. É pro resto da vida, então se torna um evento praticamente. Sim. Então é muito bom trabalhar com isso. Sem dúvida, porque é uma marca na vida da pessoa, né? E uma marca positiva. Então ela traz, agrega, né, para as famílias, né? Colocar o primeiro brinquinho na criança é um motivo de muita alegria mesmo, muito bacana. Então você conseguiu, né, despertar isso e juntar as duas coisas, né, a sua área da enfermagem com uma especialidade tão bonita, né? Isso. E ela é mamãe também, gente. Mamãe da Antonella. E sobre piercings, quais as técnicas que você utiliza para aplicar os piercings? Porque você também faz atendimento em adultos, né? Não é só em bebês, né? Isso. Além de bebê, né, também faço em criancinha maior e em adultos também. A maioria dos procedimentos ou é no lóbulo, né, na partinha mais molinha, ou é na cartilagem realmente. E aí o material que eu utilizo, então, é o catéter, é o conhecido, né, conforme a gente na área da saúde faz a coleta de sangue, porque ele é esterilizado, então não tem o risco de contaminar outras pessoas, né, antigamente usava o dispositivo, a pistolinha, né, conhecida nas farmácias. Então aquele tinha um grande grau de contaminação, tanto que foi proibido pela Anvisa. Então hoje em dia se usa o catéter ou uma outra agulha que alguns body piercings utilizam também. Ah, que bacana, olha Isso. só. Nossa, quem não lembra daquela famosa pistolinha, né? E isso aí é o terror das crianças, né? Porque faz um barulho aquilo que assusta, né? Imagina um bebezinho, né? Exato. E fora o risco da infecção, né? Como você mencionou. Exato. Usou, descartou. Joga no Descarpac e não tem zero risco de contaminação. Ah, que perfeito. Então é isso que a gente está falando, gente. Além da estética, a gente tem uma preocupação com a saúde, né? Então, sem risco de infecção, ela tem toda a técnica, porque ela é formada em enfermagem, gente. Então, nada melhor do que falar com um profissional competente, né? Que seja realmente especialista naquilo que faz, né? Então, eu queria saber, até você já falou aqui um pouquinho, né, as técnicas que utiliza para a aplicação dos piercings, né? Você pode mostrar pra gente? Você trouxe aí o mostruário do seu kit? Trouxe sim. Então, assim, ó, esse é o catéter, que é utilizado em bebê. Vou falar, né, também sobre o bebê, né, além do piercing. Sim. É o mais fininho. Então, no caso, deixa eu ver aqui. Posso mostrar a técnica? Sim, claro. Quem sabe eu não me animo e faço um piercing. Maravilhosa! Então, como que é feito? Bem simples, tranquilo. Obviamente que... Pessoal, vou mostrar aqui para os internautas, olha só a complexidade do trabalho dela. Olha os estudos que envolvem a técnica de aplicação de piercings e de furos humanizados. Então tudo isso aqui, ela tem bagagem para explicar para vocês. Ela fez curso de acupuntura, gente, para saber os pontos exatos onde furar na orelha. Porque se você não fizer com a pessoa, com o profissional competente, você pode ter problemas aí de infecção. Já ouvi relatos, até da nossa equipe aqui, de que quem faz furos assim
aleatórios, depois nunca sara, está sempre infeccionando, está sempre doendo, né? Então esses são os perigos de fazer com quem não entende do assunto. Então, precisa ter todo esse estudo aqui, né? Isso, exatamente. E aí, então, o ponto neutro, por exemplo, em bebê, né? Como é o primeiro furo, é o mais... que eu vou utilizar, na verdade, o paquímetro, né? Que é a reguinha que a gente conhece. Então, como que é feito? Eu vou iniciar, fazer a medição do início do lóbulo ao final, até eu achar a média, que é esse ponto neutro. Por que chama ponto neutro? Porque ele é isento de atingir algum ponto. Por exemplo, aqui, o dente, o olho, a língua. Então eu faço a média, né? Por exemplo, 10, a média é 5, para eu achar esse ponto neutro aqui, Por isso que chama-se neutro. Que perfeito. Isso. E aí, além, depois que eu fiz essa marcação, eu dou, né, um raio de até uns 2 milímetros para a mamãe poder estar modificando. Eu quero que sobre um pouquinho, quero que desce, né, para ela ter o livre-arbítrio dela também, né? Além dessa marcação da aurícula que eu acabei de falar, nós temos esse monstruário aqui, que é essa curvinha natural aqui da nossa orelha, Então eu tenho que continuar seguindo ela, tá vendo? Perfeito. Para ter, isso chama visagismo auricular, para não ficar torto, entendeu? Um pouquinho para cima ou para baixo. Então eu tenho que seguir esse tracejado natural da nossa orelhinha, E lembrando que a nossa orelha também não é simétrica. Depois o pessoal vai começar a observar, nossa, a minha é um pouquinho mais aberta, a minha é mais quadrada. E aí, nessa situação, por exemplo, quando é adulto, né, que já está no tamanho natural da orelha, já cresceu tudo, então eu tenho que pegar uma como referência, porque de acordo nem com a régua vai dar igual. Olha só. Exatamente. Todos esses detalhes, né, gente? Todos esses detalhes. Bem complexo. E você marca com a caneta mesmo? Exato. Eu faço a marcação com a caneta cirúrgica, certo? Não é com qualquer caneta. Então ela cola um pouquinho mais na pele, mas depois que toma um banho na aguinha morna, ela já sai naturalmente. E aí também eu utilizo o anestésico, que é dermatológico mesmo, próprio também para criança, então não tem risco de alergia. E esse queridinho aqui, que é o Skin Color, que eu utilizo, é caneta gelada. Então quando eu atendo no estúdio, tem a geladeira, o frigobar, ou eu vou na casa da cliente, eu já logo que eu chego peço para ela colocar no congelador e vai lá ficar gelando até o momento do anestésico agir, uns 15 minutinhos, aí eu faço uso da caneta, Então ela é de um aço inox, né, um aço carbonizado, então ele fica bem gelado. É como se fosse o gelo, só que é um material mais profissional, né, porque o gelo vai ficar pingando. Certo, nossa, né? Que perfeito. Muito bom. E aí ele anestesia naquele local, e aí aqui entra o praticamente quase indolor. Nossa, que perfeito. Sim. Não imaginava que fosse assim. Então. E como que você fez? Você fez curso de acupuntura? É um curso específico para saber sobre esses pontos? Sim, fiz um curso básico, né, para poder estar entrando nesse mercado de trabalho. Então aqui, por exemplo, existem alguns pontos, né, principais. Então eu sempre vou estar fugindo deles, né, de acordo também com o paquímetro, né? Sempre vou estar fugindo deles, porque de acordo com a medicina tradicional chinesa, quando eu faço uma perfuração em algum ponto, ele se torna inativo. Certo. Então, de repente, você queria ir num acupunturista para tratar aquele ponto, já não vai ter mais, porque ele já vai estar perfurado. Certo. Entendeu? Entendi. Então, por isso que a gente tem que fugir desses pontos. Entendi, porque cada região da orelha tem uma ligação aí com os órgãos do corpo, né, gente? Exatamente. Para quem sabe, para quem entende, é muito fundamental, né? Porque a cura, né, inclusive de muitas doenças, está através aí dos pontos auriculares, não é mesmo? Exatamente, isso mesmo. Perfeito.
E você tem algum caso curioso para contar sobre essa sua trajetória, experiência nessa área? Porque eu vejo você fazendo bastante atendimento, até somos parceiras, ela indica clientes, né? E eu também indico para o trabalho dela. Então tem bastante mãe e filha que fazem juntas. Às vezes a mãe, para encorajar a filha a furar, vai fazer um segundo furo. Inclusive isso aconteceu comigo, tá? Quando eu quis fazer meu segundo furo na orelha, que eu tenho 3. Aí minha mãe foi comigo, ela furou também para me encorajar. Desse jeito. Então é assim mesmo que funciona? Bem isso. Entendi. Ou é a mamãe, ou é a vovó também, em muitos casos, mais terceira idade, que fala assim, ai Camila, quando eu era mais jovem não quis furar, agora eu não tenho que dever satisfação pro meu pai, agora eu tenho minha vida, então agora já faz 2 de uma vez. Olha só, as vovós estão modernas também, Desse né? jeito. Que bacana, Camila. E aí um outro caso interessante também, inclusive é até bem raro, até odontopediatras já falaram pra mim já que eu já peguei caso já de bebezinho de menos de 2 meses com dente, e quando eu fui fazer a perfuração, a orelhinha estava dobradinha, ou seja, eu não pude fazer a perfuração, porque também tem isso, né? Por isso que tem que fazer uma avaliação. Então eu peço para a mamãe, tira uma foto, né? Porque foi tudo muito prematuro. O bebê já estava com um dentinho, ele já iria fazer uma vacinação, né? De acordo com o calendário. Então também tem essa questão. Então espera vacinar para depois fazer a perfuração, porque senão fica o bebê fica sensível. Ah, sim. Porque afinal de contas você vai causar ali com a perfuração uma inflamação, né? Então você vai curar aquilo, né? Isso. E você costuma fazer esses piercings modernos, assim, esse ponte, hélix, esses que eu disse, Demais, né? demais, sim. Tem agora também o snug, que pega praticamente essa cartilagem mais interna aqui. Olha só. Entendeu? São adolescentes que te procuram também? Isso, exatamente. Aí os adolescentes vão, né, com os papais quando é no estúdio, ou quando é na residência também tem sempre que ter um responsável, um maior. Mas os mais tradicionais, que eu, né, mais uso são o segundo e terceiro furo, o conche, né, igual você falou também, o trapos, anti-hélix, hélix. Então, da orelha mesmo, realmente são esses os mais tradicionais mesmo. Sai bastante. Que perfeito. E no umbigo já chegou a fazer? No umbigo, sim. Legal. Então olha aí, ó, ela tem experiência em todos esses tipos de furos. Olha como fica bonito, gente. É o que ela falou, tá super em moda. O visagismo auricular. Olha, muito obrigada, Camila, pela sua participação aqui, adorei. Acho que até vou me animar a fazer também. Vamos lá, vamos sim. Tá bom? Muito obrigada pela parceria. Então é isso, gente. Boa tarde, espero que tenham gostado. Beijos a todos.